Olá, muito bom dia. O programa da Alemanha está no ar. Eu quero falar com você que não tem dormido bem à noite. Você sente como que uma força contrária puxa você para trás, puxa a sua vida para trás. Você quer andar para frente, mas inexplicavelmente algo tem lhe puxado e tem impedido a sua vida de avançar. Você é uma pessoa inteligente, talentosa, você tem estudos, você tem tudo para ter sucesso. Você é uma pessoa bem apresentada, mas na vida sentimental está amarrada, sabe? Nada para você dá certo. Eu quero mostrar para você durante este programa que por detrás dessa situação existe um espírito. E não é uma questão de ter sorte ou azar, porque, sejamos sinceros, você só tem tido azar. Se a questão é azar, onde que está a tua sorte? Aonde está a sorte do senhor ou da senhora? Não é possível que só apareça azar na sua vida. Mas não é o azar. É um espírito que está impedindo você de avançar. Eu quero deixar aqui à sua disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha. Caso você mora aqui ou tem familiares aqui que têm a sua vida amarrada, embora um país onde a pessoa tem tudo para ter sucesso, oferece, fornece a pessoa todas as condições, a vida não anda. 0176 847 87155. Nós vamos ao intervalo, eu volto daqui a pouco. Eu cresci, querendo ou não, com uma revolta dentro de mim. Foi na altura que eu até conheci a igreja, com 13 para 14, acho eu. Com 17 anos emigrei com os meus pais para a Suíça. Fui estudar, meus pais foram tentar a vida outra vez lá. Só que, pronto, a gente tinha a igreja a 100 km de casa. Então para ir à igreja já era uma guerra. Mas mesmo assim, acabei os meus estudos, acabei por fazer gestão e contabilidade, nível 1, e acabei os estudos, arranjei um trabalhinho e foi aí, entretanto, nesse meio tempo, conheci o meu marido, comecei a namorar e casamos, ao fim de 1 ano e meio casamos. E de repente começamos a ver a vida toda a andar para trás. Eu fiquei sem teto, o marido sem trabalho, eu grávida de poucos meses e ter que viver para casa da minha mãe, que era simplesmente insuportável, porque a minha relação com ela, por mais que a gente tentasse amenizar as coisas, sempre havia aquele confronto e acabou por eu tentar procurar outras ajudas para poder sair daquela situação, não é? E então aí chegou a Segurança Social da Suíça, onde eles arranjaram uma casinha, deram uma pensão para podermos viver. Entretanto, o Lucas nasceu, que é o meu filho mais velho. E em relação à vida financeira, era uma miséria, porque além de termos perdido o restaurante, além de dependermos da minha mãe, além de dependermos da Segurança Social, o meu marido não arranjava trabalho de jeito nenhum, ao ponto fazia uns biscados, andava trabalhinhos aqui, trabalhinhos ali, arranjou um trabalho de limpezas 2 horas à noite. Então podemos falar que era literalmente a miséria que se tinha instalado na nossa vida, não andávamos para a frente. Deus, eu nunca pus culpa em Deus na situação que a gente estava a passar. Sim, eu sabia que eu estava errada, porque de certa forma eu sabia que eu que tinha me afastado. Eu nunca pus a culpa em Deus, mas tinha vergonha. Eu chegava ao ponto que tinha vergonha de orar. Eu sabia que se eu não fizesse a minha parte, Deus não poderia fazer nada. Então, automaticamente, a minha relação com Deus acaba por ser nula, não é? Não tinha ação, porque para haver uma reação de Deus teria que haver uma ação da minha parte e não havia isso. Um dia à noite, ou umas 4 da manhã, acordamos com uma dor tão grande no coração que parecia que estava-me a rasgar o coração. Eu, naquela hora, chorando tudo o que podia. O meu marido tentava acalmar e eu só falava para Deus: Deus, dá uma solução. Dá uma solução para isto, porque não dá para continuar a viver assim. Eu já conhecia a palavra, então eu sabia que podia mudar, não era?
E nessa mesma manhã, às 8 da manhã, recebo uma mensagem de uma colega de igreja, né? Que na altura a gente era bastante amigas, e ela falou assim: olha, vem ter comigo, vamos almoçar e depois vamos à reunião. Eu falei assim: vamos lá, não tenho nada para perder mesmo. E bendita a hora, não é? Que ela apareceu. Fui, almocei e assisti à reunião, que era uma sexta-feira, e a partir daí eu falei assim: não, eu vou pegar firme. Não tinha condições de ir todos os dias à igreja, porque era a 100 km de casa, mas dei um jeito, comecei a fazer horitas de limpeza, comecei a fazer tudo o tipo de trabalho para poder arranjar um dinheirito que pudesse pôr gasóleo e ir à igreja. Pronto, e foi assim que eu voltei para a igreja. As minhas primeiras mudanças foi dentro de mim mesmo. Já comecei a sentir-me mais leve, porque eu parecia que carregava o mundo, um desespero enorme. Então comecei-me a sentir mais leve. O fardo que eu carregava estava a desaparecer. Não foi tudo de repente, vamos falar assim, mas eu sei que a decisão foi curta e grossa, tanto que eu cheguei numa sexta-feira e na semana a seguir eu decidi batizar-me de novo. Eu decidi realmente tomar o meu compromisso com Deus a sério, e a partir daí nunca mais larguei, era tudo ou nada. Aí comecei a ver Deus a agir, comecei a ter ideias, e surgiu a ideia de começar dentro do quartinho do meu filho, fazer uma formação de unhas e começar a trabalhar assim em casa. Era sempre algum dinheiro que ia entrar, e eu segui em frente. Tanto que, em espaço de 3 meses, abri um pequeno local, tinha 20 metros quadrados, não era grande coisa, mas era um pequeno local, era meu, já era uma conquista. Entretanto, gerei um posto de trabalho, também porque foi começando a entrar clientes, comecei a gerar um posto de trabalho, mais alguém para me ajudar, e depois abri um segundo local, já bem maior, aí já gerei mais 3 postos de trabalho. Assim sucessivamente. Eu sei que em 2018 foi o atual, neste caso. Estamos um salão de 200 metros quadrados, que tem 2 andares, estamos mais de 7 postos de trabalho, estamos de cabeleireiros, de estética avançada, academia, estamos de tudo. E tudo formou-se dentro de um quartinho. Para quem antes dependia do governo e de todos, da minha mãe, hoje eu posso falar que Deus me deu tudo, ao ponto dos meus filhos estarem num colégio privado, ao ponto de eu não depender de mais ninguém. E surgiu a ideia do site, a ideia da venda dos produtos. Começou porque a gente já vendia produtos lá na Suíça, então por que não passar isso para uma plataforma? Então criamos o site de base, criamos a empresa, abrimos a nova porta. Hoje eu sou uma pessoa que tem paz, que tem alegria de viver, que tem um casamento abençoado, um marido compreensivo, um amigo ao meu lado, que pronto para a luta. Tenho filhos maravilhosos que não dão trabalho. Tenho 2 empresas, uma na Suíça, outra em Portugal, e os projetos não acabam por aqui. Eu posso afirmar com toda a certeza que a maior conquista foi o meu batismo com o Espírito Santo. O facto de ter Deus comigo, independentemente da luta que venha, eu sei que vou vencer porque Ele é comigo. É a minha maior alegria. O texto sagrado fala que um valente tem a sua casa em segurança, até que chega um mais valente do que ele e amarra-o e lhe saqueia os bens. É isso o que está acontecendo com você. Essas palavras foram do próprio Senhor Jesus. Não são minhas, não é uma palavra da igreja ou da religião, não. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Você é uma pessoa valente, você é uma pessoa forte, lutadora, porém, há na sua vida um mais valente do que você, que lhe amarrou financeiramente, sentimentalmente, que amarrou a sua vida, a sua saúde, e não há tratamento que faça a sua saúde melhorar. Não há rezas, orações, não há simpatias, não há rituais, não existe velas ou incensos, banhos de sal
que possa fazer a sua vida andar para frente. Não que essas coisas façam andar para frente. Não vão fazer. Porque o que tem na sua vida é o mais valente, que está ali amarrando, que está ali prendendo, está impedindo o seu sucesso. Ora, o que deve ser feito? O que você tem que fazer? Você tem que buscar um mais valente do que esse mal que está na sua vida. Um mais valente do que o bruxedo. Você tem que buscar aquele que é mais valente do que a inveja, do que os maus olhos, do que a praga, do que a maldição hereditária. E esse mais valente é ele. Olha aqui. Está vendo esse nome aqui atrás? Jesus? Ele é o mais valente de todos. Ele é mais forte do que tudo. E quando a pessoa ela chega aqui na Universal sexta-feira, ela sai daqui livre. Ela chega amarrada, mas ela sai livre. Não porque o pastor é bom, mas porque ele é bom, ele é poderoso. E é ele que traz a libertação, assim como trouxe para essas pessoas. Acompanhe agora essas pessoas que chegaram na Universal amarradas, mas elas foram livres, libertas. Eu volto daqui a pouco. Meus problemas, era uma pessoa muito feliz. Começaram quando eu adoeci. Eu estava a trabalhar e senti-me mal, fiquei a tremer e com tendência de desmaios. E essa tendência levou 20 anos sempre com essa tendência de desmaiar. E pronto, não passava. Os médicos, na altura, quando não sabiam diagnosticar a causa do problema, diziam que era nervos. Portanto, a minha doença, diziam eles que era doença de nervos. Mas eu era uma pessoa muito calma, não tinha sentido o que eles diziam. Quando não encontrei solução nos médicos, parti por outros caminhos. Fui a todo lado. Diziam que era bom, que havia solução, eu ia. Fui a bruxos, fui a cartomantes, fui a adivinhos. Olha, fazia lá as rezas delas e outros mandavam pagar missas, porque era um espírito de não sei quê, da família não sei quantos, aquela situação toda que eles para ali armavam. Então depois andei em Évora num vidente, 9 meses, ia lá todos os meses. O resultado foi neutro na mesma. Mas ele próprio me disse depois, porque é que a senhora não vai a um psiquiatra? Ele mandou-me para um psiquiatra. Eu fui, queria a minha solução resolvida da minha situação. Fui, não encontrei solução nenhuma, ele receitava os medicamentos, eu tomava os medicamentos. Houve uma altura que eu tive 10 noites e 10 dias sem dormir, não conseguia dormir. E era assim a minha vida. Foram 20 anos, quase 20 anos que andei nisto assim. Eu estava a trabalhar, às vezes estava-me a sentir muito mal e os meus colegas eram assim, tu estás muito mal, estás muito doente, eu é que sabia como é que estava. Porque o medicamento do psiquiatra faz as pessoas andarem zonzas, ouvir as coisas muito longe, as palavras não saíam bem da boca, como a língua parece que não trabalha bem, quem toma estes medicamentos deve saber que é assim. Era como acontecia. Tinha medo de sair para a rua porque tinha aquela tendência de desmaio, mas não desmaiei vez nenhuma. Era só aquele mal-estar. Depois um dia fui dar uma volta à rua e encontrei uma senhora, um casal até. O casal falou-me da Igreja Universal. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal na minha vida, nunca tinha ouvido. E aconselhou-me para ir lá no domingo, falar com o pastor. Mas eu, como estava tão aflita e onde me diziam que era bom, eu ia. Não fui no domingo, fui logo no sábado. Não me identifiquei com a igreja nesse dia. Não. Mas vi lá escrito, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou-me cá na cabeça, o que eu vi, Jesus Cristo é o Senhor. No domingo voltei e gostei muito. Gostei muito da reunião, gostei muito da palavra, gostei muito de tudo. E pronto, e depois comecei a dar atenção à palavra que o pastor falava no altar, comecei a fazer os meus propósitos, a adquirir a minha libertação do problema que eu tinha. Comecei a dormir, comecei através da fé,
aquele problema saiu. Fiquei bem, sou feliz, tenho saúde. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando recebi o Espírito Santo. E foi uma coisa maravilhosa, não tem explicação, eu não consigo explicar o que me aconteceu naquele dia, sei onde é que foi, sei o sítio que foi, sei tudo. O Espírito Santo para mim representa tudo, é a coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode adquirir, é o Espírito Santo. Está aí, você acompanhou testemunhos, casos verídicos de pessoas que venceram. Venceram porque elas buscaram alguém, buscaram um mais valente, mais forte, mais capaz do que aqueles que estavam em suas vidas. Elas foram humildes para aceitar que sozinhas elas não podiam, não conseguiriam. Bom, se você quer a nossa ajuda, eu estou aqui em Munique, no sul da Alemanha, Zaystrasse, número 5, código postal 80797, então aqui em Munique, no bairro de Schwabing West. Hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, 15 horas, em especial às 19 horas. Na nossa sede nacional em Berlim, Schulstrasse, número 119, as reuniões acontecem às 8 da manhã, às 10 da manhã, 15 e também especial pelas 19 horas. Pastor André, Pastor Bruno, uma equipe de obreiros estarão ali para lhe ajudar, para lhe atender, tá bom? Em Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Stuttgart, nós também temos uma Universal nessas cidades, e também temos trabalho especial espalhado aqui por toda a Alemanha. Para mais informações, então, contate-nos através da nossa central de atendimento, 0176-847-87-155, ou através do fixo, ou então pelo nosso site. Um forte abraço, que Deus te abençoe.